Olá, meus irmãos, que o Eterno abençoe a todos. Depois de fazer esse vídeo sobre as 5 exigências para se viver a nova aliança, eu comentei que eu iria fazer um vídeo individual de cada assunto para ficar mais fácil ainda a compreensão dessas exigências. É claro que depois eu farei outros vídeos falando de outras exigências, porque são diversas e assim, uma exigência é mais clara do que a outra. Uma pena que foram jogados muito entulho em cima das mensagens do Messias, muitos versos isolados, muita manipulação de texto, e com isso fica difícil das pessoas compreenderem as suas palavras de forma clara. São as suas palavras que de fato nos libertam, e conhecereis a verdade vos libertará. Só que esse verso, ele é utilizado e repetido diversas vezes por muitas pessoas, de forma a não combinar com o que de fato está escrito no contexto. Porque se você não explicar para as pessoas o contexto que ele fala esse verso, você pode pegar esse verso e usar para o que você quiser. É como aquela frase que muitas pessoas utilizam: nem Jesus agradou a todo mundo, né? E muitos usam isso para querer dizer que não estão se agradando dela, daquilo que ela está tentando fazer, que muitas das vezes é algo totalmente amoral, é totalmente ilógico, é totalmente irracional, e ela compara aquilo com o verbo da vida. Como pode? É só a pessoa não tendo compreensão do que ele falava para comparar o que ela muitas das vezes quer dizer e que não está sendo aceito com o que ele disse e o que não foi aceito. É um absurdo. É o mesmo caso de João 8, quando se repetem esse verso de forma repetitiva, sem explicar o contexto, e as pessoas não compreendem o que ele estava tentando falar. É isso que eu digo que é fermento, que é manipulação. A luz não chega para as pessoas, a luz da sua mensagem de forma clara, porque é sempre trazida aos pedaços, é sempre trazida 1/3 da mensagem. E olha lá, quando é 1/3 é muito, geralmente é uma palavra que ele falou, um conjunto de 2, 3 palavrinhas. Aí criam uma frase e criam-se um contexto em cima daquilo que não tem nada a ver muitas das vezes com o que ele falou. Isso é um absurdo, isso é fermento, isso é blasfêmia, isso é apostasia. Se você ler o contexto de João 8, é maravilhoso. Um dos contextos mais esclarecedores para mostrar o quanto o povo de Israel estava afastado do Criador, e o Pai tentando resgatar ali numa briga de entendimentos, tentando trazer eles para a nova aliança, e eles querendo relutar em se permanecer com a roupa velha. E ali ele fala para eles que ele tinha como pai o diabo, ou seja, o engano, a mentira. Por muitos anos foi introduzido o engano na mente deles, e esse engano cresceu, ficou tão forte, tão grande, que agora a verdade não entra. Eles não estavam querendo aceitar a verdade, e ele falando: a verdade está em minhas palavras, prestem atenção no que eu estou falando. E até hoje a humanidade não presta atenção em suas palavras, por causa desses homens que, por não aceitarem as suas palavras, o mataram e depois fermentaram a sua palavra nesse livro Bíblia, trazendo um livro para a gente totalmente distorcido quanto à divisão da nova aliança e velha aliança, né? Totalmente contraditório, não deixando claro em que momento começa a nova aliança. Eles deixam 2 alianças valendo ao mesmo tempo, né? Porque enquanto o Messias está na carne é velha aliança, mas no livro Bíblia você percebe que eles já colocam como sendo nova aliança. Essa ideia de velha aliança e nova aliança é interessante, como o Pai sempre trouxe para o físico as coisas para a gente poder entender. A gente precisa entender que a velha aliança era uma aliança de noivado, que o Pai estava preparando sua noiva para poder vir e se casar com ela. É ou não é? Presta atenção no que eu vou falar agora. Essa prática que as pessoas têm de, antes de se casar, né, elas noivarem, elas se prepararem para poder se casar, o Pai aderiu isso como sombra para a gente poder entender o seu plano de salvação. Então, a velha aliança, ela é um momento aonde está sendo preparada a noiva. Por isso que o Pai levanta ali em Israel homens que cuidariam de sua noiva, que está na parábola da vinha, que são os lavradores, que ele arrenda uma terra, cerca ela. E por que ele cerca? Porque ele precisava preparar a sua noiva. A sua noiva, ela era integrante do restante da humanidade. Estava todo mundo no mesmo balaio, toda contaminada, cheio de adultério, cheio de prostituição. E o Pai então cerca, né, um espaço para poder lapidar, e cria uma proteção em cima de Israel, onde ninguém entra, ninguém sai. Porque agora é momento de purificar, é momento de limpar o entendimento da minha noiva, para que eu possa me relacionar com ela.
Essa parte de ele se relacionar, que é hoje o que a gente chama de o Espírito Santo se relacionando com a gente, que antes não era assim, eram através dos homens, o povo não tinha acesso ao Espírito Santo porque não havia relacionamento. É o mesmo que acontece no relacionamento, né, com um casal. Você percebe que o casal só passa a se relacionar de verdade depois que casa, antes não se relaciona. A gente só tem contato ali de longe com a noiva. É para ser assim. Hoje, como mudou muita coisa, hoje tem até namoro, que na época não tinha, né? Então hoje tem namoro que confunde essa sombra, mas o que existia antigamente era o noivado e o casamento. Então esse momento de noivado, que é a velha aliança, que o pai estabeleceu algumas exigências lá para que aqueles homens cumprissem, é para que a noiva pudesse ser lapidada e com isso o pai pudesse no momento certo vir e se relacionar com ela, se casar, que aí é o Espírito Santo que vem para se relacionar com ela. E foi isso que o Messias veio trazer, a mensagem de que estava chegando a hora, né? Tá quase lá. Foi o que ele falou para a mulher samaritana, né? É chegada a hora. Ele já estava ali no finalzinho do seu ministério, vamos falar assim, né? Da sua função, onde ele veio abrir a porta do reino e dizer: quem quiser entrar por essa porta, o momento é agora. Vocês têm o aval do Criador para fazer isso. Ou seja, era um momento de transição, aonde eles sairiam da velha aliança para a nova, aonde já é casamento, não é mais velha aliança. Só que é preciso entender que o noivado durou até a morte do Messias. O noivado durou até ali. Por mais que é um momento de transição, mas a nova aliança só inicia na ressurreição dele. Porque antes disso era ainda noivado. Era noivado. O pai, naquele momento ali, que estava no Messias, tentando se reconciliar com a humanidade, veio buscar as ovelhas perdidas, como ele fala. Naquele momento ali, ele estava procurando, encontrando as virgens que não tinham apagado suas lamparinas, que compreenderiam a sua mensagem. Embora Israel estava, né, boa parte já prostituída e enganada, ele estava ali procurando, como em um garimpo, realmente garimpando ali quem estava dando crédito à sua palavra para que ele pudesse tirar do aprisco, como ele fala lá em João 10. E depois disso, é claro, como ele encontra uma Israel toda prostituída e não se casa com ela, ele então resolve se casar com o restante da humanidade, com aqueles que creem. Quem crer e for batizado, receber a sua mensagem e conseguir compreender, unir a fé à sua mensagem, entender o plano de salvação, essas pessoas então agora se casam em espírito com o Criador do Universo. Por isso que agora é nova aliança, mas só é nova para quem entende o formato da nova aliança que o Pai estabeleceu. Porque se você ficar com o odre velho, ainda imaginando que tem que ter práticas religiosas para se chegar ao Pai, como era na velha aliança, tudo aquilo que precisava, porque o povo de Israel não tinham fé, então eles tinham práticas religiosas, mas a hora que entra a fé, que chega o Espírito Santo, isso tem que acabar. Pegue ali no índice da sua Bíblia para você ver que o livro de Mateus, ele está iniciando e está como nova aliança, Novo Testamento. Como pode existir um Novo Testamento se o velho ainda estava vigente, né? Depois do que eu falei agora, você consegue entender por que não pode existir as duas alianças ao mesmo tempo? Uma pessoa consegue estar noivada e casada ao mesmo tempo? Não. Ou ela está noiva ou ela está casada, porque no noivado não tem relacionamento íntimo. No casamento tem. Hoje não se fala muito disso, mas antigamente, nossa, você casar e já ter tido relação sexual, em muitas igrejas você era excluído, você era expulso. Por quê? Porque eles não conseguiam atrelar a fé a esse ensinamento. Não era para nós esse ensinamento, mas era o ensinamento espiritual, para querer dizer que não existe relacionamento no noivado, relacionamento íntimo com o Espírito Santo, só no casamento, que é a nova aliança. Mas as pessoas expulsam da igreja, né, exclui quem tem relacionamento antes do casamento, e com isso o povo que está ali naquele local não entende o sentido espiritual disso tudo, né? Não entende que a nova aliança, o Pai deixou isso claro para a gente poder enxergar, mas infelizmente os entulhos, as obras da carne não deixam as pessoas entenderem. Noivado não tem relacionamento íntimo, casamento tem. Você entendendo isso, você percebe que é impossível que exista duas alianças enquanto o Messias estava na carne. Ali ou era velha ou era nova. E agora você, com o seu entendimento, qual conclusão você chega?
Era velha ou nova lá a aliança? Já existia intimidade do Espírito Santo? Se existia, por que quando o Messias falava, os discípulos ficavam todos sem entender o que ele falava? Porque o Espírito Santo não revelava a eles. O povo não compreendia a verdade, porque não havia ainda intimidade. A intimidade veio acontecer a partir ali de Atos 2, para a gente ter uma noção de tempo. Quando começou a cair a ficha dos discípulos, eles começaram a entender a mensagem e começaram a ser capacitados para ir e pregar o evangelho, a mensagem pura do Pai, porque agora começaram a compreender, porque o Espírito Santo, o selo da promessa, o Novo Testamento começou a entrar em vigor, e aí sim o Pai poderia se relacionar intimamente, tirando todas as dúvidas, e aí a pessoa fica capacitada para levar a sua mensagem. Olha só que interessante. Enquanto o Messias estava na carne, né, ele sempre mandava as pessoas ir para o templo para poder se apresentar ao sacerdote, como determinava a lei de Moisés. Você percebe que era a velha aliança. Por que eles quiseram manter ali, colocando como nova aliança? Para dar aval, para que as pessoas respeitem os sacerdotes. Porque olha, aqueles a quem vocês acreditam, respeitava. E quando na verdade ali era a velha aliança, a nova aliança só começa após eles tirarem a vida do Messias, porque ali ficou claro que eles não estavam aceitando as suas palavras. E quando eles o matam, é nesse momento que eles rasgam, né, o pacto da velha aliança que os pais deles fizeram com o Criador do Universo, porque não aceitando as palavras do Messias, que era o próprio Pai falando na boca dele, eles demonstravam o quão longe estavam da verdade. E aí sim deram margem para o Pai poder então estabelecer um novo testamento, que passaria a valer a partir da ressurreição do Messias, dando oportunidade para a humanidade agora ressuscitar em espírito e em verdade, para buscar o Pai de fato da forma correta, não mais manipulada, não mais enganada por aqueles homens. Mas eles souberam manter a herança em suas mãos, como lá na parábola da vinha em Marcos 12, o Messias deixa claro. Eu quero um dia falar só sobre essa parábola, que ela é interessante nos seus detalhes, mas lá ele deixa claro que eles mataram os servos, que eram os profetas, quando vinham para buscar o fruto da vinha para o Pai. Eles matavam os profetas, porque eles estavam se embriagando desse vinho, né, do povo, das fraquezas do povo. O povo, em vez de se consertar para com o próximo, eles iam até esses homens, fazendo um pequeno e breve resumo sobre essa parábola. Eles vinham até esses homens, e esses homens então lucravam com a vinha do Criador. Isso está explícito na parábola da vinha em Marcos 12, que não é de forma alguma esclarecida pelos líderes religiosos, porque se esclarecerem, se compreenderem, né, que eu acho que não esclarecem a grande maioria, porque não compreendem, porque ainda está posto um véu, vivem como na velha aliança, não entenderam o propósito da vinda do Messias. E o Messias ali prestando conta com eles, ele deixa claro que eles mataram os profetas, matariam a ele e viveriam de sua herança, matariam a ele para viver. E a gente percebe que eles vivem da herança mesmo, é só você perceber. Eles pegaram as palavras do Messias, que é vida e vida eterna para a humanidade, e eles fermentaram ela, manipularam ela nesse livro Bíblia. Aí você vê ele falando, né, com o povo de Israel, mas como é nova aliança no livro Bíblia, você acredita que é para hoje e permanece praticando obras velhas, vestindo roupas velhas, e é por isso que estamos entre choro e ranger de dentes. Depois de compreender essa questão de velha e nova aliança, noivado, casamento, a gente começa a enxergar melhor o plano de salvação do Pai. E começa a ver nas atitudes e palavras do Messias um Pai que estava ansioso por abraçar aqueles que foram resgatados por intermédio de sua lei, por intermédio de sua palavra. No início da humanidade, eu acredito comigo que o relacionamento do Pai era em espírito e em verdade com a humanidade. O povo, eles não exteriorizavam o relacionamento com o Pai, era íntimo. Eles eram de fato pessoas justas, honestas, transparentes. Não tinha essa facilidade de transformar o verdadeiro em falso. Mas o tempo foi passando e as pessoas começaram a se afastar do Criador, deixando de lado
esse relacionamento em espírito e em verdade, para ter um relacionamento falso, que é aquele relacionamento carnal, onde a pessoa ela vai a um templo, um exemplo, para buscar o Criador do universo, e lá ela volta cheia de mensagens que alguém a deu em nome do Pai, e ela crê naquilo e ela passa a ser agora conduzida por aquela mensagem, já não ouve mais o Pai no seu próprio entendimento, deixou de ser sua casa, agora ela é casa daquela pessoa que entrou lá no seu entendimento, se relacionou com ela e manipulou ela para que agora ela haja conforme aquela pessoa acredita que é a verdade, né? E com isso foi se passando de geração em geração e o povo se afastando cada vez mais do Criador, até o ponto de que o Pai realmente levanta na terra um povo para que esse povo pudesse ser exemplo para o restante da humanidade. Eu já comentei aqui o exemplo do mar sujo, né? A Escritura fala que a terra é um mar de mortos. Então, um mar, para você limpar ele, a sujeira dele, é muito difícil, muito difícil. Então eu já usei o exemplo de que o povo de Israel, o Pai pegou, vamos dar um exemplo, né? Ele pegou ali uma bacia, porque Israel é um território pequeno, né? Então o Pai pega uma bacia desse mar de mortos e purifica essa água com uma verdade tão pura e cristalina que ao derramar novamente essa água para o mar de mortos, essa água purificaria o restante do mar, ela fosse se espalhando, que é o que ele fala sobre levar a mensagem até os confins da terra, pregar o evangelho, é essa água pura agora sendo jogada no mar de mortos, que são as pessoas que creram. Só que não é fácil, porque o mar de mortos ele é muito sujo, as pessoas estão no meio de escombros, estão no meio de lama, estão em um mar escuro que não dá para enxergar nada, e para você conseguir fazer um convertido, por isso que fala que há festa no céu, porque é muita sujeira para pouca água limpa que está, por isso que ele fala que os ceifeiros são poucos, né? Muita pouca água limpa que foi derramada, mas o Pai confia, ele acredita que a sua mensagem ela é capaz de purificar esse mar, e aos poucos ela tem sido espalhada. É uma pena que muito mais do que a gente limpando o mar, tem gente sujando. Você vê isso na sombra, é claro. Você vê que limpar o mar mesmo são só as empresas contratadas que fazem. Dificilmente você vê uma pessoa em sã consciência, ou seja, que tem o são em si, o Criador, que a convence ali numa atitude que ela vai prejudicar, estou falando agora o mar espiritual, que ela vai prejudicar a humanidade com suas palavras, com suas atitudes, e a pessoa, não vou sujar o mar, não vou ter essa atitude, não vou agir dessa forma, e a pessoa então naquele momento ela é convertida, que isso é a verdadeira conversão, ela é convertida a não fazer, a não sujar o mar. E aí nesse momento há salvação em sua casa, o Pai a reconhece como seu filho legítimo. Oh Deus, é maravilhoso isso. Filho em quem ele tem prazer, que é obediente. Por isso que ele fala nas escrituras que ele tinha prazer no Messias, né? Mas é porque ele estava sendo obediente. Todos que são obedientes, ele tem prazer. E essa pessoa se converter do seu mau caminho, a não sujar mais o mar, mas agora começar a querer limpar o mar, o Pai se agrada. Mas é claro que são muito mais pessoas sujando o mar do que limpando, e muitos que alegam que estão limpando, hein? Se você parar para pensar, cada templo religioso aberto nas esquinas, o intuito é limpar, mas acabam sujando mais ainda, acabam sendo amantes da humanidade. As pessoas vão para esses lugares, se relacionam com esses homens, né, no entendimento. Entenda que é no entendimento a relação que o Pai quer ter com a humanidade. Quando as pessoas se relacionam com esses homens, elas deixam de se relacionar com o Criador. É um pastor, é um rebanho, é o Espírito Santo que se relaciona conosco, que nos transforma em pessoas melhores. Não são esses homens. As mensagens deles é só para dar lucro. O verdadeiro Espírito Santo do Pai não quer lucro, ele não faz barganhas, ele só quer uma melhora da humanidade. Muitos desses homens que estão aí evangelizando, que são falsos profetas, as pessoas não sabem que são porque não conhecem a verdade, mas quem conhece a verdade sabe que são falsos profetas. Para eles, eu acho que a velha aliança era uma aliança de namoro, né? Porque hoje eles estão alegando que ainda estão esperando o noivo, eles estão alegando ainda
que estão esperando, né, que aconteça o casamento. Olha que absurdo. Então hoje é noivado, me confunde um pouco esse entendimento que eles tentam colocar na mente das pessoas. Hoje é casamento, nova aliança é casamento, não é aliança de noivado agora não. Porque se agora é noivado, então a velha era namoro, não existia namoro na velha aliança. Essa ideia de namoro é coisa nova. Velha aliança é noivado e nova aliança é casamento. Se o Espírito Santo do Pai já está se relacionando com a humanidade, convencendo ela, como que eu tenho certeza que o Espírito Santo do Pai está se relacionando com a humanidade? É simples. Basta você ver uma pessoa que está querendo fazer algo errado e aquela pessoa se convence que aquilo é errado e ela para de fazer. É o Espírito Santo que a convenceu. Isso é intimidade, é relacionamento, é isso que o Pai quer. Mas infelizmente as pessoas, como estão na mãos de líderes, de homens que estão guiando elas por onde eles querem, muitas dessas pessoas estão tomando atitudes erradas por ensinamento de seus próprios líderes. É incrível isso, mas é a grande realidade. E a manipulação continua grande, o povo tudo esperando um casamento que ainda vai acontecer. Não, nós já estamos nas bodas. E quem entra para as bodas já está ceando com Abraão, com Isaac, com Jacó, já está comendo do mesmo pão. O pão que traz vida, que traz compreensão, que traz, sabe, clareza. É isso que esses homens tinham de diferente da humanidade. Eles enxergavam o que o povo não enxergava. Por quê? Porque estavam curados da cegueira da humanidade. Eles ouvem o que o povo não ouve porque estão curados da surdez que a humanidade tem. Eles fazem o que a humanidade não faz, como por exemplo o bom samaritano lá que foi usado como exemplo pelo Messias, que fez o que agradou ao Pai. Por quê? Porque deu ouvido à sua voz, não era surdo, não estava paralisado, cuidou de quem precisava, sem uma lei para dizer, olha, faça. Não, ele fez porque ouvia a voz do Espírito Santo. E você? Será que você está vivendo a nova aliança ou você está vivendo a velha? Se for a velha não servia para nós, porque o Pai não nos chamou para sermos noiva dele, mas ele nos chamou para sermos a sua esposa, para sermos a mulher da sua vida, aquela que ele tem orgulho, que ele tem prazer, que é obediente à sua voz. Não precisa chegar em casa e ler um livro para saber o que ele falou, não, porque existe intimidade. Casal não esconde nada de ninguém, existe transparência. E quando o marido fala, a esposa obedece. Quando a esposa fala, o marido segue, ele ouve, porque ele sabe que ela é fiel, que ele pode confiar nela. Ou você tem amantes? Você tem amantes que dizem o que você vai fazer, o que você não vai fazer. Você tem leis que precisam ser ditas para você saber o que é certo e o que é errado, ou o Espírito Santo, ele fala com você, ele te mostra o caminho. Se você seguir a sua voz, você irá para pastos verdejantes, viu? Pode não ser fácil, porque ele não vai dizer que você vai conquistar nessa terra, que você vai ter as coisas, ele não vai dizer que vai ser fácil, só que vai ter paz, vai ter alegria, porque aquilo que aos homens parece um caminho errado, para o Pai é caminho certo. E aquilo que para o Pai é caminho certo, para os homens muitas das vezes é caminho tortuoso, é caminho errado. É dizer não para aquele negócio milionário, é dizer não para aquele relacionamento que parece ser o melhor do mundo, mas que pode te levar à ruína, que pode te levar à perdição. Ouvir a voz do Espírito Santo é o bem mais precioso que nós temos. É a maior riqueza que uma pessoa tem. Mais valioso do que ouro e prata. Inclusive o ouro, né? Ele é comparado ao Espírito Santo nas Escrituras. A verdade. Porque é valioso. E por que o ouro é tão difícil de encontrar? E por que tem tanto valor? Justamente porque é difícil de encontrar. Assim é o Espírito Santo. Rico, milionário, é aquele que encontra esse tesouro. O Espírito Santo do Criador.